Ao vivo, saudações família galáctica para essa live de esquenta para o nosso curso gratuito Desvendando Nossa Origem Estelar, que acontecerá do dia 4 ao dia 8 aqui no perfil Cosmo Consciência. A gente vai ter conteúdos exclusivos, ativações com os arcturianos, curas energéticas. Teremos um portal do dia 7/7, tudo acontecendo dentro desse curso, então você não perca. Vão ser todos os dias às 20h20 da noite, começando quinta-feira. E para você já se preparar para esse evento que vai ser de quebrar a cabeça, eu estou fazendo lives para esquentar o nosso eu, para que a gente se conecte com essa frequência de expansão de consciência que os arcturianos têm e os seres estelares, né? Porque é com eles que eu trabalho e é por conta deles que isso tudo aqui existe, para que você também possa se relembrar da sua consciência cósmica. E hoje nós teremos uma convidada muito especial, uma pessoa que chegou na minha vida como uma cliente, se tornou uma amiga e hoje é uma colaboradora aqui do Cosmo Consciência. Ela desenvolveu a sua mediunidade, a sua conexão. Eu acompanhei de pertinho toda a trajetória dela. Então vai ser maravilhoso vocês ouvirem o que ela tem para dizer. Espero que enriqueça muito a vida de vocês. Então fica comigo até o final, que vai valer a pena. Essa live, meus queridos, você não encontra em qualquer lugar, de verdade. Porque eu vejo muitas pessoas aí falando dos extraterrestres, mas realmente não tem uma vivência consciente com eles, como nós duas temos, entenderam? Então já prepara que hoje, ó, muita cabeça vai explodir. Eu quero dar uma boa noite a todos que chegaram. Sejam muito bem-vindos. Já vão me falando de onde vocês são, tá? Quanto tempo vocês estão me seguindo aqui na página, se vocês já conheciam os extraterrestres. Já vão interagindo comigo aí, que eu gosto de saber de vocês, que eu sou fofoqueira, hein? Você também é, que eu sei. Simone Ribeiro, boa noite, bem-vinda. Israel, Gisele, Simone, Rafael, Wesleyane, Lucinéia de Juara MT. Minha mãe mora no Mato Grosso. É longe, hein? Juara é longe. Ana, bem-vinda. Marcos, bem-vindos. Simone tá fazendo uma pergunta: os guias da Umbanda são arcturianos? Você vai saber mais sobre essa resposta, Simone, no evento que começa quinta-feira, no nosso curso gratuito Desvendando a Origem Estelar. Lá eu vou falar sobre isso. Fica ligada, não perde nenhuma aula. Maju, bem-vinda. Isa já tá por aí já vai me dando um oi. Viviane já tá aí, prontíssima para a primeira turma, para a segunda turma do Raízes. Ribeirão Preto, Florianópolis, a Gisele tá dizendo. Gente, vocês são maravilhosos, que bom tê-los aqui. Sandro do Chile. Olha, gente, adoro quando aparecem vocês de outro país. É muito bom saber que esse conteúdo tá chegando a vários e vários lugares. Boa noite a todos. Capão do Leão, nem conheço. Rio Grande do Sul. Campo Grande. Nossa, mas vocês estão uma família galáctica mesmo, cada um de um canto do país, do canto do planeta, entendeu? Porque é isso. A internet tá aí para provar que todos nós estamos juntos e conectados. Então, assim, sério, se preparem para essa live, que ela vai ser maravilhosa. Eu já vou chamar minha convidada aqui para já se apresentar para vocês, entenderam? Então, já quero que vocês recebam ela com muito amor. Quando ela entrar, vocês coloquem um monte de coraçãozinho. Bem-vinda, Isa! Porque eu sei que vocês são só o amor, entendeu? Isa, eu vou te adicionar aqui. São Paulo. Olha, mas tá uma salada mista. Brasileiros de todos os lugares. Amo isso. Isa, dá um oizinho aí de novo, por favor, que eu já perdi sua mensagem. Ou me pede aqui para participar.
de Portugal. Gente, nós estamos muito international, né? Vocês estão de tudo quanto é canto. Eu adoro, adoro isso. Acredito que vai entrar. Aceitei já. Vocês estão preparados, gente, para essa noite? Vocês estão preparados? Aproveitem, ó. Olá, Bem-vinda! Boa noite, boa amiga! noite, tudo bem? Tudo ótimo. Se apresenta pro pessoal aí, você já é de casa, já sabe como Tô... funciona. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, super, maravilha. Bom, gente, boa noite. Tô super feliz de vir aqui contar minha história para vocês hoje. Conheço a Alciara faz 4 anos já. Hoje eu sou consultora de estilo e colaboradora do Cosmo Consciência. E eu sempre falo que o meu processo de despertar, ele sempre esteve muito ligado com essa minha profissão. Nem sempre eu fui consultora de estilo, né? Eu fiz a transição em 2018 e a espiritualidade, ela abraçou essa minha nova trajetória. E essa troca de profissão teve tudo a ver com a pessoa com quem eu sou hoje. E começou sim com um contato com os seres estelares, especialmente os arcturianos. Mas o que é mais curioso é que nunca foi a minha intenção me conectar com seres estelares. Eu não sabia quem eram os arcturianos. Eu não procurei a Alciara para descobrir a minha família estelar, mas as coisas foram acontecendo. Esse era o meu caminho. Então, quando a gente está aberto, né, para receber o que a gente precisa naquele momento para fazer a nossa vida tomar um outro rumo, fazer as coisas diferentes, a gente vai receber aquilo que é de melhor, o que está no nosso caminho, o que a gente vai conseguir realmente abraçar com menor resistência. Então, tem muitas coisas aqui para contar para vocês hoje. Essa é só uma pinceladinha de onde eu vim, quem eu sou e muitos babados estelares ainda para gente conversar. Muitas. Gente, olha, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o desenvolvimento da Isa, que eu acho isso uma honra, assim, de ver. Ela chegou para mim lá em 2020, tinha acabado de se conectar com o tema, né, Isa? Tipo, tava começando a aparecer nas meditações, você vai contar com detalhes aí já, mas e hoje ver a transformação e desenvolvimento que ela teve, gente, é muito fantástico, porque eu tive a oportunidade de ser a mentora dela nesses anos e, gente, é por isso que eu faço o que eu faço, é por pessoas que têm todo esse potencial e se permitem se desenvolver e se permitem se abrir para uma realidade maior, porque isso transforma a gente, né, Isa? Sim. E tem muito trabalho por trás, né? Não é simplesmente. Eu estou falando para eu aumentar meu áudio? Como será que eu aumentaria o meu áudio? Tá Não sei. fácil para vocês? Pra mim tá ok. Tá normal. Talvez pra ela deve estar com alguma interferência, não? É, porque eu tô com Bluetooth, então não faz muita diferença eu ficar perto, ficar longe. Mas qualquer coisa Uhum, vocês me avisam aí que eu coloco o fone normal. de fio mesmo. É. É. Bom, acho que ninguém mais falou nada, mas qualquer coisa eu troco aqui. Tá ótimo. Tá bom. Então vamos embora. Tá baixo para Kelly? Não sei, Kelly, talvez você tentar mexer aí no teu próprio celular, aumentar. Sair e voltar pra live às É, vezes. A Mônica tá dizendo que tá ok, ó. O áudio tá excelente. Gratidão, então bora lá. pessoal. Bom, Tá. tem muito trabalho por trás, né? A gente estava falando sobre isso, não é simplesmente falar, eu quero me conectar com os arcturianos, sentar e o negócio de acontecer. Tem toda uma reforma íntima que a gente tem que olhar para dentro, né? Entender o que a gente tem naquele momento de vida para trabalhar, para então a gente expandir a conexão e as coisas começarem a acontecer. Mas falando um pouquinho agora mais a fundo sobre como tudo começou, né? A gente volta lá para 2018. A consultoria de estilo não é minha primeira profissão. Antes eu trabalhei por 11 anos no mercado corporativo. Trabalhei com marketing jurídico, que é um ambiente bem formal, né, bem tradicional. E eu estava num momento de vida em que eu não estava feliz na profissão, eu sentia que aquele não era o meu lugar.
E eu estava passando por muitas dificuldades, tanto emocionais quanto de doença física. E eu sempre fui uma pessoa que eu sabia que eu tinha uma sensibilidade. Eu sabia que eu percebia o mundo de uma forma diferente das pessoas assim mais próximas ao meu redor. E então eu sentia as coisas, apesar de não dar vazão para esse meu lado mais sensitivo, eu sabia que as coisas é, não estavam bem naquele momento na minha vida e que eu precisava mudar. Hoje eu vejo que eu estava assim num processo que eu vejo como uma depressão. Naquele momento eu até procurei um terapeuta, tomei uma medicação leve na época, mas eu senti também que eu realmente precisava mudar algo em mim. Eu acho que é muito importante quando a gente entra, né, com a medicação, em muitos casos, né, tendo acompanhamento, para te dar um equilíbrio, mas eu percebi que só aquilo, apesar de ter me equilibrado, não foi o suficiente naquele momento na minha vida. E eu precisava realmente fazer diferente. Então eu estava naquele momento bem de agora ou vai ou racha. E aí eu procurei um tratamento de apometria. Eu não sabia o que era, Hum. mas uma pessoa com quem eu me consultava, com quem eu fazia meu mapa astrológico, que era o máximo de espiritualidade que eu trazia na minha vida naquela época, ela me recomendou que eu procurasse esse tratamento. E logo na primeira sessão, o terapeuta, na época, eu não sabia que ele trabalhava com seres estelares, e na época ele me falou: Olha, você tem aí um contato com seres que são arcturianos. Aí eu falei: Eu Tá adoro bom, isso, né? De repente chega na de sua cabeça repente. essa história. Olha, Foi o do nada. pacote. Toma. Sim. E eu sempre fui uma pessoa super aberta em relação ao extraterrestre, no sentido de é normal eles existirem, mas eu nunca fui atrás. Eu acho que eu tô aqui, eles estão lá e cada um vivendo a sua realidade. E quando eu comecei na apometria, foi quando eu comecei a olhar para mim, olhar para dentro, por esse viés mais espiritual, resgatando a minha espiritualidade, eu comecei a ler mais sobre extraterrestre. E eu lembro que eu passei uma semana inteira perguntando, gente, mas será que eles sabem quem eu sou? Que eu tô aqui? Porque assim, a gente está tão longe, né, pensando fisicamente. E, nossa, mas como eles, né, têm alguma relação comigo, sendo que somos seres completamente diferentes? E aí eu fui para minha sessão naquela semana e assim que eu cheguei, esse terapeuta ele sempre gostava de tirar uma mensagem de um baralho de cartas dele. Assim, um baralho com umas 500 cartas, enorme. E ele tirou uma carta e tinham vários ETs nessa carta e estava escrito assim: Sim, a gente está aqui, estamos aqui com você. Aí nesse momento eu falei: Bom, veio a resposta de que realmente existe uma conexão aí. E eu fui fazendo meu tratamento, né? Nas sessões eu sempre senti energia muito forte, tanto que em alguns momentos eu até ficava zonza, de tanto que o meu canal, assim, ele se abria para receber, né, aquela cura. Eu passei um ano em tratamento com esse terapeuta e comecei a frequentar também um grupo de estudos. E nesse grupo de estudos, era pré-pandemia, a gente fazia tudo presencial. Então, tinha muita vivência. Não era vivência sempre com arcturianos, eram com outros seres também, com o mestre Sananda, com o Kuan Yin. A gente trabalhava, né, diversos temas, trabalhava prosperidade, relacionamento, constelação, e essa parte mais, né, de expansão cósmica. E quando era alguma ativação com arcturianos, eu sentia muito forte, e eu sentia eles muito próximos de mim. Hoje eu sei que eles não vêm até aqui, né, do meu lado, a conexão ela é feita, né, telepaticamente, mas era como eu conseguia significar, né, aquela vivência na época. Então é como se eles chegassem aqui do meu lado e ficassem comigo durante todo o tempo. É como se É, a dimensão, só para explicar pro pessoal, Isa, é como se a gente sentisse assim eles aqui, mas é porque a dimensão fica sobreposta, entendeu? Eles se mantêm na dimensão deles, mas é como se aquela dimensão fizesse uma barriga assim, ó. Só pra gente entender aqui. E essa dimensão, ela vai vir aproxima, bem próxima da gente. E a gente, obviamente, também, né, acaba se elevando a nossa frequência, a nossa percepção, e sente como se estivesse um do lado do outro. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas em meditação sentem as presenças dos mentores e ficam, será que eles estão aqui? Será que onde que eles estão? Entendeu? Então, já fica aí para quem tinha essa dúvida. maravilhoso, isso mesmo.
E aí entrou a pandemia. Fiquei um ano em estudo, me desenvolvendo, né, olhando para mim. Nesse primeiro momento, assim, realmente mudando os meus padrões de comportamento. Eu era uma pessoa muito estressada, muito brava, muito negativa. Isso assim, né? Eu tive esse despertar com mais de 30 anos, então eram muitos anos nesse padrão que eu precisava trabalhar. Então, estava lá naquele trabalho diário ainda. Fiquei esse ano todo, melhorei, senti que eu saí daquele fundo do poço. Nisso veio a troca de profissão, que tem tudo a ver com as questões que eu preciso olhar, né, em relação a mim mesma. A consultoria de estilo, depois ela me mostrou isso. E, e aí entrou a pandemia. E nesse momento de pandemia, a gente começou a fazer as vivências online. E foi um momento em que eu entrei fundo, né? Eu já tinha trocado de profissão, já estava na consultoria de estilo e até então fazia consultoria presencial. Então, no online, fiquei em casa todo o tempo mesmo. E aí entrei muito forte na meditação. E nesse momento eu já estava meditando, né? Assim que eu tive esse meu despertar com a apometria, eu já estava muito fã de meditação. Mas com a pandemia, era assim, todo dia, umas 2 horas por dia. Então começou a abrir ainda mais a minha sensibilidade nesse momento que eu fiquei recolhida aqui em casa, né? Só com a minha energia, só eu, meu noivo, minha cachorrinha. Eu tive uma grande expansão. E aí os contatos começaram a ficar um pouco mais fortes. E até então, e eu tive esse amadurecimento também em relação ao meu contato com eles. Porque até então eu achava que eu só poderia conversar com os arcturianos por intermédio de um terapeuta. Então eu ficava sempre lá quietinha, recebendo a cura, mas não falava nada, não me comunicava, só ouvia. E ficava num papel super passivo, achando que realmente eu não tinha, né, essa habilidade de conversar com eles. Aqui em casa a mesma coisa. Então eu sentava para meditar, já conseguia me conectar assim muito fácil. Ou às vezes a gente fazia essa vivência, né, desse grupo de estudos online. É, cada hora era um ser que vinha, né, era uma consciência que vinha, mas e a gente nunca sabia, era uma surpresa na hora. Mas quando era arcturiano, a hora que eu sentava no meu quarto para ligar, né, a câmera, eu já sentia eles lá comigo. E muitas vezes o terapeuta ele fazia ativação na nave, pedia para todo mundo voltar e os arquiturianos falavam, não, você vai ficar mais um pouco aqui. Então, e eu ficava lá quietinha, eu obedecia também, ficava lá quietinha, recebendo tudo que tinha que receber, e depois já estava conseguindo até voltar sozinha, e achando que era super normal e que isso acontecia com todo mundo. Para mim, isso sempre foi, assim, muito natural. E fiquei Você nesse conseguia contato. lembrar tudo que você recebia quando você voltava? Você conseguia Eu trazer acho que eu algum? nem me permitia receber muita informação, eu sentia que eu recebia a cura. Mais Entendi. informação como eu recebo hoje em relação à minha vida, foi aí só depois que eu ganhei essa autonomia, depois que eu te conheci, que é você que vai entrar na história agora, meu bem. Sim. Então, assim, foi muito incrível todo esse tempo que eu fiquei na pandemia, meditando, me conectando, até que chegou um momento em que eu senti que eu precisava dar um passo a mais, que eu estava muito refém de alguém, né, um terapeuta ir lá fazer algo por mim, eu senti que eu precisava evoluir. E eu acho que é super normal, né? Acho que as pessoas, com muita honra, elas trazem, né, os nossos processos, cada um numa etapa da nossa vida. E eu senti que era hora de né, expandir mais o meu olhar. E numa mesma semana, umas 3 pessoas me mandaram informação sobre os arcturianos e falando assim, pessoas aleatórias. Olha, eu acho que você deveria ver isso. E me mandava um link arcturiano. Olha, eu acho que você deveria ver isso. E me mandava um link arcturiano. E como eu já estava nesse processo de me conectar, né, com o universo, eu já entendi essa pegada de sincronicidade. Quando uma coisa aparece muito, eu preciso olhar. Até que o teu contato chegou no grupo de estudos, né? Alguém dizendo, olha, essa menina aqui nessa mesma semana, né? Essa menina aqui manja muito de arcturiano. Aí eu falei, bom, vou lá no perfil dela ver o que que é. Aí entrei no teu perfil, você estava fazendo exatamente essa semana de contato com os arcturianos. E eu acompanhei, né, suas lives, suas meditações, e a gente estava até comentando que era na época em que você gravava a meditação e mandava pra gente. Gente, E como eu sempre fui... sim. Era de outras épocas. E funciona super bem. Funcionou muito e funciona ainda, né? E na época, assim, eu sempre fui muito sensitiva. Então, para mim é muito fácil entender se eu me conecto ou não com a energia da pessoa. E assim que eu fiz essa meditação, eu já me conectei profundamente. E marquei, então, o atendimento com você. E aí a minha história, ela fica muito próxima à história da Paty, que foi a convidada, né, que veio antes de mim.
e que nós duas, no mês do nosso aniversário, a gente se deu de presente, né, em 2020, ela faz aniversário em agosto, eu em setembro, e a gente se deu de presente um atendimento com você. E realmente a minha intenção não era me conectar com ninguém. Tava lá os arcturianos, mas assim, ok. Não pensava em família estelar, eu nem sabia que existia isso, nem sabia o que era. Eu só queria um atendimento que me trouxesse algum olhar diferente, alguma informação diferente, algo sobre como eu pudesse seguir na minha jornada. E também fui totalmente. E aí corta para o momento que eu estava comentando, em que todo mundo começou a me mandar informação de arcturiano. Eu senti que eu tinha que expandir meu olhar, olhar com mais atenção para isso também. Até que o contato da Alciara chegou no meu WhatsApp, no grupo de estudos, e eu marquei um atendimento com ela. E aí foi quando tudo mudou na minha vida, porque foi um momento em que eu tomei para mim uma grande autonomia, né, com muito estudo, muito aprendizado, muita prática, muita entrega, mas foi quando eu conquistei uma autonomia de fazer os meus contatos com ele. Conta Ah, esse atendimento para o pessoal, que sim, não sabia o que ia acontecer, porque eu, em relação à minha espiritualidade, é assim, sou muito do sentir. Então, se eu sinto que eu tenho que fazer, né, eu fui indicada para apometria, senti que era isso, eu fui. Aparecia um evento, eu sentia que tinha que ir, ia, aparecia, né, uma outra coisa. Então, senti que tinha que fazer esse atendimento com a Ciara, fui totalmente sem expectativa, sem saber o que era exatamente, não sou de ficar perguntando, se eu acho que tem que ir, eu vou para receber o que tem que receber. Chegando lá, não achei que eu seria capaz de fazer a conexão que eu fiz com os arcturianos. Então, a gente fez, né, um desdobramento, é esse o nome mesmo, né? é desdobramento consciente estelar. Isso. E eu acessei a nave, né? Eu comecei a ver como se fosse um filme, uma novela na minha frente, vi os arcturianos, e aí tudo começou a fazer sentido, e aí a gente vem para o tema da live, que é sobre o momento em que eu percebi o quanto eu tinha problemas com a minha própria humanidade, e o quanto o contato com os arcturianos me levou a curar isso. E ver essa minha forma humana de uma forma completamente diferente em vários aspectos. E só contando um pouquinho do que eu vi. Quer falar alguma coisa, Lívia? Quero. Diga. Sobre isso, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção no relato da Isa. Por quê? Porque eu, como terapeuta, eu vou chamar de terapeuta galáctica, essa terapeuta que se conecta com os mentores estelares, recebo muitas, muitas, muitas mensagens em que as pessoas, elas sabem que não são daqui, porque dentro de você, você sente que você não é daqui, entendeu? Se você tá aí assistindo e sente essa saudade, sente essa tristeza, sente. Porém, ela não para pensar, então, o que eu vim fazer aqui? Não, muitos chegam para mim e falam, Ciara, como é que eu volto? Ai, meu Deus, eu preciso largar isso daqui, eu preciso. E não, se você tá aqui é porque de alguma forma você precisou estar aqui. Então, lembrar de quem a gente é, falando da memória galáctica, tem a ver com você entender o seu papel aqui. E é isso que é o pulo do gato dessa live, entendeu? Porque vocês não vão ver isso em qualquer lugar. Tem muita gente que vende esse negócio de que, semente estelar, não vai voltar mais, sabe? E não é por aí. Vamos continuando, continua, fala isso. Sim. Eu sou uma pessoa que eu vejo muito na minha tela mental, né? Eu não vejo com os olhos físicos, eu vejo com os olhos mais intuitivos, internos. E a partir do momento em que a cena se abriu, eu estava na nave, eu vi os arcturianos, eu senti um amor muito grande. Eles eram realmente, naquele momento lá, aquela sensação de família. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, agora então eu posso voltar. E é algo que quando você está desdobrado, é como se você não tivesse, assim, você não tem controle, as coisas simplesmente vão acontecendo. Você não pensa racionalmente, eu estou feliz, eu vou perguntar, vou falar isso para eles. Não, as coisas vão acontecendo. Você está dentro da cena, mas ao mesmo tempo eu me sinto fora e vendo como um filme. Então eu fiquei muito feliz e falei, agora que eu posso voltar, né? Vocês vão me levar de volta? E eu tava super achando que eles iam falar, sim, pega sua mala, vambora, acabou. É isso. E aí eles falaram não. E eu fiquei super assim, meu Deus, como assim eles estão me falando não? Fiquei, nossa, chateadíssima na hora. Foi um sentimento de, meu Deus, vou ter que, né, continuar aqui nesse sofrimento, nesse aprendizado. E eu falei assim, não, gente, mas ainda eu falei, na hora eu falei assim, vocês não estão entendendo. Aqui na Terra tá muito difícil. É como, é como se estivesse numa escola e assim, o negócio não vai, não desenrola.
eu quero a leveza para minha vida de novo. Aí eles falaram, não, tudo bem, a gente entende, mas você escolheu estar aí, você tem muita coisa ainda para fazer. Ainda me disseram que eu já, digamos que já vivi muitas vidas, né, aqui na Terra, se a gente pensar em vidas, né, passadas, que Lineares, podem ser né? paralelas. Então, eu já vivi muitas coisas aqui, tenho coisas ainda a construir, e o que é mais importante é que eu escolhi, né, vir para cá, inclusive nessa existência, para trabalhar questões emocionais. Então, esse atendimento foi sobre isso, né? Eu acho que foi muito para me trazer essa consciência de que eu não estou aqui no papel da vítima, não estou aqui para sofrer, eu estou aqui para viver experiências e para trabalhar questões que eu escolhi trabalhar. E isso é uma coisa assim que dentro do cosmoconsciência, né, toda essa egrégora que a gente trabalha, né, Isa, é muito forte. Você compreender que essa experiência é só uma experiência e que você escolheu passar por ela. Não existe essa questão de que te jogaram aqui, ou que te mandaram aqui, ou que te aprisionaram aqui. Então, muito cuidado com quem você ouve falar de espiritualidade e te repete esse discurso. Porque nós somos fractais da fonte criadora, nós somos a centelha divina manifesta dentro desses planos de existência que é a experimentação, né, de quem ela é mesmo. Então, nós temos essa liberdade, nós somos seres livres, consciências livres. Tudo que limita está relacionado a 3D. Toda a história, todo o contexto que vocês ouvem, que vocês não são suficientes, de que vieram de outro lugar porque são ruins, isso tudo é uma história da própria Matrix. Então, vou deixar esse alerta aí para o pessoal, essa chave já começar a virar dentro da cabeça de vocês, né, Isa? Sim, e tem muito a ver com a minha própria sensibilidade também. Então, eu sempre vivi nessa história de ser uma pessoa mais negativa e de achar o ser humano ruim, as pessoas ruins. E eu me senti também mal, porque eu sempre fui muito sensível, então, em muitos lugares, até, por exemplo, no mundo corporativo, que a gente sabe que lá a gente precisa, né, ter um perfil um pouco mais, né, digamos assim, um pouco mais agressivo para a gente conquistar metas, conquistar objetivos, né, que faz parte da Matrix. Então, eu acabava ficando num papel em que eu me diminuía. Então, a minha própria sensibilidade me levava a isso. Ah, coitadinha, eu sou diferente, eu sinto muitas coisas, as pessoas não me entendem, e aí eu não sou vista como, né, uma profissional tão boa assim, porque eu sou mais sensível e tudo me afeta. E ficar nesse papel é muito chato. E quem fica nesse papel não vai para frente. Então, foi no momento em que eu tomei a decisão de entender quem eu sou, e no começo do meu despertar, a apometria ela foi muito importante para me trazer esse resgate de que sim, eu posso trabalhar, eu posso ser uma pessoa superativa, ter minhas metas, meus objetivos, mas eu posso também ser uma pessoa mais acolhedora, mais sensível, que enxerga, né, a vida de uma forma um pouco mais cósmica, um pouco mais fluida do que muitas pessoas, e tá tudo bem, né? Isso não me torna menos, isso é uma capacidade que todo mundo tem, mas que eu, né, por algum motivo, eu tenho ela um pouquinho mais desenvolvida. Então, isso me trouxe uma consciência muito grande de quem eu sou e me deu força. Inclusive, para fazer essa transição de carreira, em que eu comecei a trabalhar, né, de fato, com pessoas. Porque, querendo ou não, quando a gente vem com essa sensibilidade aberta, né, com essa missão de vida que depois eu fui descobrindo em relação, não apenas aos arcturianos, mas de levar, né, de certa forma, algum acolhimento, alguma cura para as pessoas, que hoje eu levo, né, por meio do vestido, da consultoria, mas em breve, né, teremos atendimentos terapêuticos também. Então, foi muito importante, inclusive, eu ter feito essa transição de carreira, né? A espiritualidade, ela foi o que baseou essa minha transição. E recentemente, eles inclusive me disseram que com a consultoria de estilo, eu tive que trabalhar muitas questões em mim. Porque eu saí do momento em que eu estava nos bastidores, né, trabalhando dentro de uma empresa, e vim ser a minha própria empresa. Então, eu tenho que trazer minha cara para o Instagram, eu tenho que me divulgar, eu tenho que divulgar o meu trabalho. E aí eu comecei a me bater com muitas questões de autoimagem, que é exatamente o que eu trabalho também na consultoria em relação aos meus clientes. E tudo isso me trouxe um entendimento interno e um olhar interno muito profundo. Inclusive, está me levando, né, para o caminho das terapias de fato, uma união aí da consultoria, da terapia. E recentemente eles me disseram que a consultoria de estilo
foi um caminho de menor resistência que eles encontraram para eu entrar de fato aqui na minha missão, no meu propósito de vida, que é levar a cura das pessoas, seja em relação à autoimagem, seja em relação ao próprio vestir, de uma forma que para mim eu jamais imaginaria que eu me tornaria, né, uma terapeuta, no final das contas, mas foi uma forma prazerosa, trabalhando com algo que eu já gostava muito, que é roupa. Mas desde o início nunca foi só sobre roupa para mim, né? Sempre teve uma pitadinha lá maior de autoconhecimento, de espiritualidade, sempre teve uma amplitude em tudo que eu fiz. Então aí a gente vê que é muito maior do que só sentar e se conectar com os arcturianos. É sobre você saber quem você é, o que você veio fazer aqui, qual é a mensagem que você veio trazer para as pessoas. Sim, e isso está totalmente relacionado à nossa história aqui, né, Isa? Então, muitas vezes eu vejo pessoas virem até mim, Ciara, eu não gosto da minha vida como humana. Eu também não gostava, tá? Fica aqui que nós estamos juntos, tá? Bate, bate aqui. Mas eu também odiava a minha vida como humana. Eu achava que não era o suficiente. Eu tive uma infância difícil, uma vida difícil, como a maioria, né, das pessoas. Passei por muitas questões com a imagem e quando os arcturianos entraram na minha vida, eu estava também trabalhando essa raiva de tudo e de todos, sabe? Porque a gente projeta isso pro mundo. Então, talvez se você hoje é uma pessoa reativa, você que tá me ouvindo, pense sobre isso, entendeu? Porque pode ser essa dor inconsciente presa. Mas o que acontece? Quando a gente vai se curando, se trabalhando, se conectando com algo maior, e que não é que o algo maior vai nos salvar, pelo contrário. Eles vêm pra cá pra lembrar assim: ei, é como se você batisse na sua cabeça, na sua porta, toque, toque, toque. Ei, você, é você que é a centelha divina. É você que tem que acordar, é você que tem que despertar para quem você é, abrir espaço para sua luz brilhar. Então, conexão com eles é muito sobre a gente descamar essa falsa ideia do nosso eu, né, Isa? Uhum, exatamente. Acaba sendo muito sobre nós, né? Eles estão aí super disponíveis para ajudar a gente a trazer toda essa luz para fora. E conta para eles como é que foi esse desenvolvimento Sim. com essa conexão, porque assim, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês e vocês sabem que eu só falo que eu acredito. A Isa tem um mérito gigantesco no desenvolvimento dela, e eu tô aqui como mentora para parabenizá-la, porque ela tem uma disciplina muito grande. E isso é muito importante vocês ouvirem, porque eu também tenho disciplina. Hoje eu consigo enxergar que meu trabalho só se desenvolveu porque eu não parei, eu não desisti. Dentro do que era possível para mim, eu também continuo buscando, me desenvolvendo. E assim, se você sente o chamado, estude, não pare. Não espere que a nave vá descer na sua cabeça, que elas não vão. Mas se você tá buscando, meu filho, aparece tudo, né, Isa? Um monte Uhum, de coisa. sim. O meu começo foi muito sobre entender como era essa conexão. Porque quando a gente, né, tinha o nosso grupo de estudos e a gente abriu o campo, eu já começava, né, a ouvir o arcturiano falar. Quando você sustentava o campo, era muito fácil. Mas eu sozinha, eu queria entender ainda como que eu poderia trabalhar, né, todo esse contato. E, bom, logo depois que eu fiz atendimento com você, a gente fez o curso de cura arcturiana, né? Nível Uhum. 1, então fiz com você. E foi um momento em que eu acho que cada passo que a gente dá, ocorre, né, já uma nova expansão. Então você já fica mais perto aí de, né, de estreitar mais o relacionamento. Então eu fiz o curso com você de cura arcturiana e foi muito lindo porque no final você fez uma vivência e eles vieram até mim e falaram, tá vendo? Olha só onde você chegou, porque, né, coisa de 2 anos atrás era uma pessoa super negativa, reativa, como você falou, era muito estressada, muito ansiosa, estava num momento muito complicado mesmo, eu não conseguia ver as coisas, né, de uma forma positiva de jeito nenhum. E eles me falaram, olha só, tudo que você caminhou, olha onde você chegou. E foi quando eu comecei a ver, né, esse potencial de cura em mim.
mas que foi algo também que eu tive que trabalhar muito, que eu tinha esse potencial, porque a questão do não merecimento também sempre foi muito forte em mim. Mas assim, o curso de cura acturiana já foi um momento surpreendente que eu me senti mais próxima deles. Aí a gente começou no DMS, certo? Nosso grupo É, de estudos da multidimensionalidade. E aí era aula toda semana, leitura de livro, lendo o livro dos arcturianos, fazendo todas as ativações, as meditações que eles estavam propondo nos livros. E é sentar e meditar todo dia, não tem assim, fórmula mágica. Você tem que treinar como se estivesse na academia. Tem que ir, né, expandindo o teu campo de energia aos poucos. É algo que, pelo menos no meu caso, não é algo que aconteceu da noite para o dia. Foi assim, de forma gradativa. Eu sinto que tem momentos em que eu tenho que dar o passo e que a minha mediunidade ela dá uma abertura maior, né? E aí eu começo a receber mais um monte de informação. E também existe um tempo de integrar tudo aquilo que você está recebendo. Então é isso, é sentar. Eu prefiro sentar de manhã para meditar, é um momento em que a mente está mais calma, mais tranquila. Ou de manhã ou no momento à tarde, assim, após o almoço. Eu gosto muito de usar mantra, gosto de usar música, gosto de usar também meditação guiada, e aí tem que entender o que é mais, né, confortável para cada pessoa. E, enfim, e trazer assim essa conexão de uma forma leve, de uma forma fluida. Não adianta você ficar pensando, eu vou sentar aqui e eu quero que ele venha aqui, fale comigo, ou que seja de tal jeito, porque parece que quando a gente traz muitas expectativas, fica até mais difícil, porque a nossa mente entra no controle. Então é sentar para elevar a frequência, né, respirar, tentar de repente sentir os chakras, se você tem esse tipo de conhecimento. E, e a gente vai vendo assim que de uma forma muito leve, muito fluida, as coisas vão acontecendo, e o contato ele vai se tornando mais frequente. Antes, sim, eu sentava para meditar e os contatos aconteciam, mas ao longo do tempo, eu assim, recebo informações a todo momento. Né? Se eu preciso receber alguma informação, se é um momento do dia que eu estou fazendo alguma coisa, que seja trabalhando no computador ou fazendo almoço, mas eu estou conectada, eu vou receber informação. Não preciso falar diretamente com o meu guia arcturiano, mas eu consigo receber os insights. Mas isso também depois assim, de 3 anos, né? Treinando essa conexão semanalmente. sim, nos grupos de estudo a gente tinha o grupo das médiums, e a Isa era uma das médiums, e ela foi se desenvolvendo passo a passo. Foi muito fantástico. E no começo você era bem resistente, né, Isa? Os Sim, mentores estavam ali gritando no ouvido e não é, acreditava, porque é difícil, né? É uma realidade muito sim. nova. Sim, e eu sempre tive uma questão também de, né, ter esse medo de passar, né, canalizar alguma informação que não seja o certo. Então, no começo, quando o mentor estava lá para que eu pudesse canalizar, eu falava, não. Então, você me fala e minha mente vai avaliar se eu estou recebendo algo que faz sentido e vou passar para frente. E não é assim que funciona. Eles me falavam, não, mas é assim você vai cortar o fluxo, não é assim, né, não vai dar certo. Tem que realmente ser um canal aberto, né? Para que a informação ela passe livremente ali por você. Mas realmente foi um aprendizado. Para mim não foi algo que, nessa questão de canalizar, que é algo inclusive que a gente, né, fez no Raízes Cósmicas, e que foi super incrível. Para mim nunca foi algo fácil, foi algo que recentemente eu consegui liberar, né, travas mais internas para deixar essa comunicação fluir de fato, de uma forma assim que eu tenha confiança de que eu, né, estou conectada com a minha equipe. E eu acho que isso é muito importante, né, ter sempre em mente quando você, né, quer fazer esse tipo de conexão, de você estar conectada com a sua equipe espiritual e deixar que eles te digam, que eles te direcionem, né? Ouvir as tuas próprias intuições, não tentar acelerar o processo, porque cada um tem uma etapa. E se a gente tem a mente no controle, ou se está num momento de vida que realmente às vezes as coisas parecem muito, né, tumultuadas, pode ser que não seja tão fácil assim você se conectar com a sua equipe que está numa outra frequência. Então, esse trabalho dia a dia para você, da alimentação, eu vi aqui e eu vou falar, aproveitar o gancho, depois a gente vê as outras. Eu esqueci o que eu estava falando, mas tudo bem.
a frequência. Então, é fato que quando a gente vai se conectar, né, com frequências mais elevadas, a gente tem que prestar mais atenção no dia a dia. Não é todo dia que a gente vai estar bem. Está tudo bem porque estamos aqui na 3D, somos humanos. Mas é sempre esse trabalho interno, de tá, aconteceu algo que me tirou do eixo, mas vamos respirar, vamos fazer uma meditação, vamos voltar para tentar levar, né, essa frequência melhor aí no dia após dia. Eu consegui bater o olho aqui rapidinho nessa questão da alimentação, eu mudei. Em 2018, quando eu comecei a meditar, eu recebi a informação de que eu devia parar de comer carne vermelha. E eu parei, até hoje eu não voltei. Não acho que todo mundo tem que parar, né? Na verdade, tivemos até uma aula sobre isso no nosso Conexão Estelar, Ah, né? sim, O que é o mentor nosso falou sobre encontro isso. mensal, gente. Isso daí a gente vai falar outro dia, É, mas temos um em encontro outro de momento. canalização mensal. Tem tanta coisa acontecendo que. Enfim, ele falou, explica, fala pro pessoal que o mentor Tem. disse. Né, a carne do animal, ela tem uma vibração que sim, ela pode, né, de certa forma, atrapalhar, né, a tua conexão espiritual. Mas não devemos, né, focar nisso, nos limitar. Eu acho que cada um tem que sentir mesmo o que o corpo pede, e o que faz sentido naquele momento. Eu nunca gostei de comer carne, não é algo que me agrada, né, especialmente a carne vermelha. Então, para mim foi muito fácil. Tem que fazer reposição de vitaminas? Tem. Mas para mim foi muito fácil tirar carne, nunca gostei. Frango, peixe eu como, não amo, eu prefiro muito comer só vegetais, mas até por conta, né, do meu corpo. Eu preciso de proteína de uma forma assim que venha fácil. E aí é com proteína animal mesmo, não tem jeito. Mas mudei a minha assim. Eu acho que isso é uma questão legal, porque tem muita gente que cria um imaginário muito grande. Vamos ser conscientes. A gente realmente comer carne vermelha é algo que é uma frequência mais densa. Por quê? Porque vem de uma morte de um animal. Sim, ponto. Mas isso não significa que é um impeditivo para você se desenvolver espiritualmente. Porque é algo, assim, quando eu vejo que muita gente fica nessa corrida, o que eu tenho que fazer para acessar o mentor? Então, eu tenho que tirar carne vermelha, eu tenho que me vestir de vermelho, eu tenho que me vestir de azul, eu tenho que me conectar às 3 horas da manhã do dia tal com a lua tal. Você começa a encontrar essa conexão, ou melhor, projetar essa conexão em elementos externos. Essa que é a questão. E é justamente quando você está trabalhando internamente que você começa a enxergar o que externamente te faz bem ou não. Pega essa chave. Quem está aí, ó, tem olho, vai abrindo os olhos. Por quê? Porque não é sobre o externo. O externo vai se transformar à medida que você internamente vai se alinhando. Então não é a roupa que você usa. Eu já tive uma vez, vou contar um caos rapidamente, de que eu sou essa espiritualista livre, né? Eu sou uma pessoa que aprendi a espiritualidade de uma forma muito livre, muito clara também com os mentores. E eles sempre falaram, é o que você acredita, o que você faz, como você se coloca, né? Tendo integridade, a gente fala muito disso no Raízes Cósmicas. E aí eu sempre fui aquela terapeuta, que é isso, eu tenho que vai te atender de preto, de azul, de laranja, de amarelo, de verde. E eu me lembro que uma vez eu fui num curso de reiki e eu tava de roupa preta, né? Eu já vi outros terapeutas que não gostam, que falam que não pode nem tomar café por causa da partícula preta do café. Respeito essas pessoas, mas para você ver como que as pessoas criam imaginários. Eu falei, tipo assim, mas por quê? Ela, não, porque você tem que vestir roupa branca para você conseguir se conectar. E para mim sempre foi muito fácil se conectar e acessar a frequência da luz, né? A frequência elevada. Por quê? Porque eu sempre acreditei nisso, entenderam? Então, cuidado com esses elementos externos que a gente coloca, né, Isa? Mas é O que a gente tem importante. que fazer é a gente se melhorar. Não adianta você deixar de comer carne e continuar sendo uma pessoa negativa, né, estressada, fazendo fofoca, criando picuinha, né? Aí não adianta nada. Não adianta, porque isso daí não vai resolver. O que vai resolver é você se transformar. E aí eu, por exemplo, vou aproveitar esse gancho, que eu sei que tem muita gente com muita dúvida em relação a isso. Eu comi carne até o início desse ano. Teve uma época, quando eu despertei lá atrás, que eu intuitivamente parei, 1 ano e meio.
Eu hoje imagino que tem a ver com a intuição em relação a eles. Depois voltei a comer e parei de comer carne agora, esse ano, carne vermelha. Por quê? Porque eu senti, agora eu tinha sensibilidade para perceber o efeito da carne no meu campo. Por isso, entendeu? Então, cada um na sua trajetória. Mas vamos continuar, Isa. Sim. Pode ir. Eu vi uma outra pergunta aqui que eu acho que é importante abordar esse ponto sobre a comunicação telepática. Eu tenho um método, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. No começo, para mim, sempre foi muito interessante ter alguma meditação guiada. Usei muito, né, as suas, né, Alce, para me trazer para abrir, né, esse canal de conexão com o meu guia arcturiano. Então, eu acho que no começo, você ter esse direcionamento, né, em alguém que você confia, que sabe que está te levando lá para o lugar certo, eu acho que é fácil, até porque você não tem que ficar pensando nos passos, né? Você só deixa a pessoa te levar e você vai visualizando, né? Eu vejo tudo assim na minha tela mental. Ao longo desses anos, agora tem ficado cada vez mais claro. Recentemente, eu tive um novo processo aí, né, de expansão. As imagens estão mais claras, mas eu sinto que ter essa condução de alguém no começo te dá a segurança de que você, enfim, está se conectando realmente, né, com a tua equipe, com os seres da luz, e lógico, confiar sempre no teu sentir, né? Você tem, assim, total capacidade de sentar e fazer a sua própria conexão, mas tendo sempre em mente esse amparo da tua equipe espiritual. Sim, isso é importante, assim, eu falo muito da gente ter o terapeuta, né, o professor, o mentor, ele sempre vai vir nesse papel para te ajudar a dar os passos. Eu falo sempre que eu sou uma ponte, mas quem que atravessa é a pessoa, é você, né? Então você também tem que fazer a sua parte, tem que fazer o seu movimento para que você se desenvolva, porque o ideal é que no fim da jornada, no fim do dia, não é? Você se torne esse ser conectado, que é a autonomia espiritual que a gente está falando, né? Ter essa sua autonomia, para que você se desenvolva. Por exemplo, hoje a Isa já está em outro patamar de conexão, entendeu? A bichinha tá vendo Full HD já, entendeu? Mas ela começou lá na TV de tubo, né, amiga? Exato. Sim, antes realmente eu precisava de uma condução assim profunda para conexão. Hoje, se a gente, né, estamos na mentoria Raízes Cósmicas, a senhora me fala, Isa, é preciso que você conecte com o seu guia para fazer uma ativação, na hora. Na hora, eu peço a conexão vem e eu faço o trabalho que precisa ser feito. Então, tem esse estreitamento, assim, muito grande na jornada. Eu tô vendo algumas perguntas, tudo bem? Porque eu acho que estão sendo tão interessantes. Pode falar, pode responder Que as a Ellie perguntas. que perguntou se é possível termos pai arcturiano. Eu nunca senti essa energia de pai e mãe. Para mim foi mais uma energia de família, mas não no sentido pai e mãe, no sentido grupo, né? Assim, um grupo de afinidade. E tem a questão também de que podemos ser um fractal do nosso guia arcturiano. Então, entramos aí numa outra Nossa, questão. essa aí nós vamos. Opa, quase que. Ó, Vamos de uma outra chegar live. foi tão profundo que eu quase derrubei tudo aqui. Então, isso daí a gente vai falar bastante na nossa série, né? De 4 encontros, 5 encontros do dia 4 do dia 8, só para dar uma relembrada pro pessoal. Desvendando a nossa origem estelar, nós vamos falar sobre quem são esses guias estelares, por que que eles estão falando com a gente. Tem gente que me pergunta assim, ó, Seara, por que que os ETs estão aqui? Que eles não têm o que fazer? Você vai receber essa informação do dia 4 ao dia 8. Então já fica aí Sim. anotando, né, E eu isso? tô falando muito, não, gente, é muita coisa. E eu tô falando muito de arcturiano porque foi com eles o meu despertar, né? Eu tenho eles muito próximos a mim, a gente tem uma afinidade muito grande, mas a partir do meu contato com os arcturianos, eu fui ganhando confiança também para receber outros seres estelares, né? E conseguir também fazer essa conexão com outras espécies, digamos. Recentemente você se conectou com o insetoide, né? Um insetoide, sim. Sim, Existem insetoides, gente. Ainda vou fazer o Reels deles para vocês aqui na página. sim. Tô A Maju vendo tá mais algumas perguntando, perguntas, é,
Diga. Perguntando assim, quem consome muita carne fica muito difícil, mais difícil no despertar? Olha, eu falo o seguinte, que o despertar, gente, é tipo você, sabe, vocês já viram as cataratas do Foz do Iguaçu? Já viram? Lá tem uma barragem, assim, que sustenta a água ali para gerar. Então, você chega uma hora que essa barragem ela não vai aguentar mais. Porque você tem que lembrar de quem você é. A sua consciência, ela tem que fluir, tem que escoar. Por quê? Porque ninguém veio aqui a passeio assim, ai, deixa eu vestir uma roupa lá de cabelos morenos, entendeu? Não, você vem pra cá porque tem algo a ser feito, a aprender, a passar pra frente. E aí, esse despertar é como essa água ali, ó, quebrando as barreiras. Uma hora vai quebrar, entendeu? O que que é carne? Imagine que você se alimentar, ela vai ser algo que vai. Imagine pedras no caminho dessa água. Não vai deixar de fluir, mas vai atrapalhar um pouco no aspecto do macro do seu despertar. Mas o que você tem que viver, você vai viver, entenderam? À medida que você toma consciência, aí você vai pensando o que, que você pode fazer para potencializar essa água escoando, né? Descendo, no caso, trazendo essa consciência para cá. Você vai meditar, você vai ter hábitos melhores, você vai parar de ir para balada e beber até e voltar com aquele monte de amiguinho junto que fica na sua casa, sei lá quanto tempo. Você começa a mudar seus hábitos porque você começa a ver que isso perde o sentido. Quando eu Concorda tive isso? o meu despertar, eu comia muita carne vermelha, porque eu não gosto de cozinhar, e para mim sempre foi muito fácil fazer um bife e pronto. E sempre era carne vermelha. Eu comia todo dia. Então, eu estava lá, no meu super consumo, e tive o meu despertar e recebi a informação que o ideal seria que eu parasse com a carne vermelha. Mas por quê? Eu já tinha essa coisa de não gostar do gosto de nenhuma carne. Então, acho que eles viram a oportunidade de trazer, digamos, esse aprimoramento para o meu despertar e veio essa informação. E para mim foi muito fácil. E até no começo eu falei, ok, eu vou ver como o meu corpo se comporta. E foi muito tranquilo. Então, tudo bem. Mas eu acho que realmente cada pessoa tem que pensar sobre si mesma, o que faz sentido, né? Uhum. Até sobre essa questão dos hábitos, realmente, em momentos em que eu estou expandindo a minha mediunidade, eu preciso de momentos de reclusão, porque é muita coisa que eu começo a integrar, eu começo a receber muita informação nova, e eu não consigo viver tão assim animada em sociedade. Eu preciso de um tempo para mim, para ficar só com a minha energia, sem nenhuma interferência. Então eu tenho sim. Realmente, minha vida, quando eu penso, minha vida ela mudou desde 2018 até hoje, nesses termos mais sociais e de hábitos. Mas por uma questão mesmo de que eu acho que eu tenho plena consciência hoje do que me faz bem, dos ambientes que me fazem bem, não deixo de sair, ainda saio muito, mas mudou. Eu acho que um pouco a maturidade, a mediunidade, a gente acaba juntando tudo. Não tô falando que tem que parar de sair, não, gente. Mas tudo que você É, faz, você tem que fazer com consciência, com né? Você consciência, sabe sim. onde você tá indo, o que que você tem que fazer, quando você voltar. Então, você sai daquele processo automático que você vive só vivendo, né? Sim, Sobrevivendo, e você começa a entender. Por exemplo, eu bebo bem pouquinho. eu também. Eu sei que se eu beber, mesmo que seja 2 cervejas ou 3, eu vou precisar de um dia para me recuperar. Então, se eu vou beber, eu tenho que beber em um momento em que eu tenha esse tempo disponível para eu me recuperar, entendeu? Eu- Açúcar é algo que eu não sei se afeta ou não minha conexão, porque eu não consigo tirar açúcar. Eu como bastante açúcar, eu confesso. então, tudo que faz o seu metabolismo se desgastar, diminui a sua Sim, percepção, né? É igual que você tem um computador, imagina, tem a memória RAM lá no seu computador. E aí você abre todas as janelas e programas possíveis. Uma hora vai dar um tilt ali, vai dar a tela azul. Então, se você está com o seu sistema sobrecarregado, vai ser mais lenta a sua conexão. Vai fechar? Não. Mas eu confesso que às vezes que eu consegui, que eu também não consegui tirar o açúcar, não, mas às vezes que eu consegui cortar o glúten, sei lá, por 2 semanas. Nossa, parecia que eu tava flutuando.
Isso é uma experiência própria. Consegui parar por completo? Não consegui. Mas é uma opção. Se você sente que faz sentido pra você, entendeu? Sim. Eu como bem saudável, mas açúcar é uma coisa que, lógico, não como tudo que eu gostaria, mas ele permanece. Achei super interessante essa questão sobre o chakra umeral. Eu Hum. sinto bastante o meu chakra umeral também. Não sei dizer exatamente momentos assim específicos, mas para mim é um ponto de conexão forte. Mas com os arcturianos, eu sinto muito o topo da cabeça, né, no meu coronário, sinto ativar muito o meu chakra frontal, sinto a conexão deles muito também no meu timo, no meu cardíaco. Eu sinto eles também muito no coronário hoje em dia. E hoje eu sinto bem mais sutil do que antes, talvez por acostumar, né? Mas eu sinto muitas intuições. É como se eu sentisse que vem as cápsulas de consciência, assim, do nada, assim. Você, opa! Tem, tem, tem um distúrbio na força, né? Você sente. Sim. A Aninha tá perguntando assim, ó. Estou no processo de despertar, como faço para fazer o curso? Quero saber a minha família estelar. Aninha, então, a gente vai abrir as vagas para a mentoria Raízes Cósmicas na segunda-feira, dia 8. Então, te recomendo que continue seguindo aí, participe das lives que vão começar no dia 4, que é o nosso curso gratuito Desvendando a Origem Estelar. Para quê? Para que você já ganhe a consciência necessária para falar assim, nossa, o Raízes vai ser o trampolim que faltava no meu desenvolvimento espiritual, entendeu? Então, é um bom começo para quem quer aprender a se conectar, para quem quer aprender a estudar, para quem quer saber que tipo de pessoa eu preciso ser para me conectar com os extraterrestres, porque às vezes a gente não tem essa consciência, sabe? Às vezes a gente não sabe qual é o caminho seguir. Então, o Raízes foi fenomenal, né, Isa? A turma um Sim, foi incrível. foi incrível. A gente conseguiu ver o desenvolvimento de cada um, né, de uma forma muito surpreendente. E eu mesma, né, como monitora da turma, eu também entrei uma pessoa e saí outra. Foi um momento em que eu comecei a canalizar de uma forma muito livre. Logo antes do Raízes, a minha mediunidade abriu ainda mais. Foi muito lindo, assim, foi um processo muito maravilhoso. Todo mundo aprende, todo mundo evolui juntos, né? É muito incrível. Nossa, e é muito bom ver o grupo juntos, porque Sim, você vê que você não está sozinho nesse barco e você vê que o seu amigo também passa por dificuldades. Você vê que todos nós estamos em desenvolvimento, inclusive eu, a mentora, né? Assim, eu tenho a minha bagagem, não posso negar. Não é à toa que esse caminho se abriu para mim, o Raiz, né? Os arcturianos trouxeram. Mas eu conto para vocês muito da minha trajetória, como que eu cheguei até ali. E às vezes vocês pensam que eu acordei essa pessoa aí, que vocês estão vendo aí, entendeu? Que fala assim, que tem gente que fala assim, nossa, Ciara, tô ansiosa falando com você. E eu falo assim, tô entendendo, entendeu? Ainda não chegou pra mim. Por quê? Porque eu me vejo como vocês, entendeu? Eu estou na trajetória junto com vocês. Mas é muito interessante, gente. Por quê? Porque tem todo um, uma condução da equipe espiritual. Isso não tenho o que falar. Eu mesma não esperava que fosse tão profunda essa condução. a gente fala muito sobre tomar essa responsabilidade para si, né? Tomar essa decisão de falar, não, eu vou enxergar a vida diferente. Eu sei que tem algo a mais, eu sei que eu sinto saudade aí de um lugar, mas eu tenho que olhar para mim para entender também quem sou eu dentro de todo esse contexto. Porque senão não adianta a gente só ficar querendo sabendo de onde, né, querer ficar sabendo de onde eu vim e não fazer nada com essa informação, ou simplesmente falar, ok, eu tenho uma família, né, estelar, ela de arquitudes, tá? Mas e aí? Né? O que que isso influencia na tua vida aqui? Qual é o papel que você veio desempenhar tendo essa relação tão próxima com eles? Então é ter essa responsabilidade, né? Diante de tanta informação que é muito poderosa, muito profunda. A vez chegou uma pergunta ótima aqui, Isa, da Dani. E a família de vocês aceitou, apoiou vocês nesse despertar? A gente tem duas realidades nesse papo aqui. A da Isa, que eu acho incrível, inclusive se a mãe dela tiver aí, um beijo pra mãe dela. E a minha. Na minha família, sim, sempre foi super tranquilo.
Eu sempre fui a diferente, porque eu era sensitiva. Então, eu acho que as pessoas não esperavam nada muito diferente de mim. Mas eu sempre tive muita abertura, né, nessa questão espiritual. O meu pai, ele já faleceu, mas meu pai sempre teve a mediunidade muito aberta, mas ele não lidava muito bem com isso. Então, desde muito cedo, eu frequentei centro espírita com a minha mãe. Mas era aquela história, eu tinha mediunidade como ele, chegava lá, passava mal. Porque no centro, né, a gente sempre tem, né, os espíritos que estão em sofrimento, que precisam de acolhimento, né, eles vinham até mim e eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu queria sair correndo, eu começava a passar mal, baixava a minha pressão. Não era algo ruim, mas eu não sabia lidar com, né, aquela interferência. Então, durante muito tempo, eu também fazia as coisas de longe, né? Minha mãe ia no centro, eu ficava em casa, estudava alguma coisa, a gente, né, fazia orações lá com meu pai para ele trabalhar melhor a mediunidade dele, mas a gente nunca tinha ido mais a fundo. E eu acabei dando uma bloqueada na minha própria sensibilidade por medo, por não saber o que fazer, por achar que ser uma pessoa sensível era sinônimo de sempre passar mal pela interferência de espíritos. Então isso ficou bloqueado na minha vida até que eu vi que não tinha mais para onde escapar, que tinha algo a mais, que eu queria saber o que era, que eu tinha uma coisa diferente em mim e eu queria lidar com aquilo. E quando eu comecei esse trabalho, né, minha família também super apoiou. Tem meu irmão que também é super atento a essa questão de extraterrestres, essa parte toda cósmica. Então, eu sempre tive muita liberdade e tenho muito apoio até hoje. Nossa, e eu acho isso incrível, porque na minha jornada é o oposto. Eu sou completamente a ovelha negra, ou melhor, holística da família, porque eu venho de uma família, meu pai é protestante, da igreja adventista, bem pé no chão, assim, bem cartesiano, e minha mãe tem pouquíssimo conhecimento espiritual, ela sempre tem medo de tudo. Então, por mais que ela saiba com que eu trabalho e ela, tipo, ela me apoia, mas ela não entende, ela não tem aquele engajamento, ela não tem essa participação. Eu falo, é muito sobre, no meu caso, muito uma missão, assim, que muito maior que eu, porque a força para continuar sempre foi minha comigo mesma, sabe? Ainda mais lá no começo, que eu não tinha ninguém. Hoje ainda tenho vocês aqui, tantos chegam para mim e falam, Ciara do céu, tô passando por isso, Ciara do céu. E eu falo, ótimo, ótimo, ótimo. Porque eu tava passando sozinha, não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém de referência. E fui aprendendo com os mentores mesmo, entendeu? Então é isso. Então, se você tá sozinho também, não se preocupe. Continua a jornada. Quer perguntar? Quer ver mais alguma, Isa? Tem mais uma pergunta que você comentou que será na jornada que você vai fazer de aulas gratuitas, né? Sobre essa questão dos guias da Umbanda. Ah, sim. Ó, essa conexão com os arcturianos me impede de manter a conexão com meus guias da Umbanda? Não. Inclusive, você pode até evoluir essa conexão com os guias da Umbanda, mas isso eu vou aprofundar na jornada, desvendando a nossa Eu origem estelar. recentemente eu me conectei com os meus guias da Umbanda. Foi mesmo, né? Sim, Nossa Senhora. abri Bem interessante essa essa conexão. experiência. Vocês vão adorar saber disso. O Léo tá dizendo assim: estou em busca da minha galera, mas eles estão fugindo de mim. Os que têm contato falam que eu sou curioso demais. Porque você ainda não achou sua galera. Na hora que você achar sua galera, minha filha, é match assim, ó. E aí vocês vão continuar no seu desenvolvimento junto. Jo falando de tontura, quando ela tenta se conectar, pressão alta. O que eu, às vezes, né, no início eu sentia era como a energia, meu canal estava muito aberto, a energia ela vinha muito forte, então eu sentia assim tontura. Mas eu acho que, de novo, né, cada pessoa tem que entender como, como reage a determinadas situações. Então é muito pelo teu sentir. Você está se conectando com a tua equipe espiritual, né? Está te trazendo algo de positivo. Essa reação no teu corpo é medo, é energia forte demais. E isso não tem uma resposta, né? A gente tem que identificar. É, por exemplo, um atendimento terapêutico pode te ajudar. Agora, falando como terapeuta,
Porque muito provavelmente é um processo de resistência. Assim, não tô chutando, não, tô sentindo que pode ser um processo do seu próprio sistema de crença ou do seu sistema familiar, porque é difícil quando a gente abre essa conexão no aspecto do inconsciente coletivo, né, do campo morfogenético da nossa família, ou das nossas próprias memórias de vidas passadas, você dá vazão para uma realidade como essa, porque em muitas vidas passadas a gente foi queimado, a gente foi esquartejado, porque a gente tinha conexão espiritual. Muitas famílias ainda carregam crenças muito negativas em relação a isso, por conta de tudo que é pregado na mídia e todo esse inconsciente coletivo que existe. Então, tem muitas camadas que a gente tem que romper para que o nosso acesso com os nossos mentores sejam efetivas, sejam real, porque a gente tá sobrecarregado disso tudo, entendeu? Então eu sinto que pode ser algo nesse aspecto para você, Jô. Tem essa questão da Bruna, que a gente até comentou bastante no Raízes, né, na primeira turma, sobre como eu sei o que é a minha intuição e o que é do meu mentor. E quando a gente pensa de uma forma mais ampla, sou eu, né? Eu estou lá no meu mentor, estou lá na minha intuição. Então, mas eu acho que a gente consegue identificar, de fato, quando a gente faz esse afinamento, né, da nossa conexão, entendendo como que a gente recebe a informação, quando é algo que parece que é uma informação que vem de fora. Eu tive muito isso, né, no meu processo. Inclusive, até quando a gente fala, né, até de ataque, quando vem uma informação intrusa, eu consigo identificar também. Graças a Deus, hoje, né, diminuiu bastante. E eu sei também quando é algo da minha mente, quando é uma informação que é uma inspiração de um mentor, uma intuição. Hoje, para mim, fica muito claro. E é tudo muito no sutil, né? O que vem da nossa equipe espiritual, ela não é aquela informação que invade. Ela é uma informação que vem muito de mansinho, muito na leveza, nas sutilezas. Tem que estar muito atento. Se você ficar lá no teu piloto automático, ela vai passar. A gente refina bastante essa percepção no Raízes Cósmicas, assim, sério, vocês saem de lá craques em entender o que que é pensamento, o que que não é, o que que é energia. Por quê? Porque isso tem a ver com a sua postura interna, sabe? Quanto mais você entra na postura de adulto, que a gente trabalha muito lá, mais você amadurece emocionalmente, mais você se conecta com você mesmo, fica mais fácil identificar o que que é intuição, o que que é ego, o que que é amiguinhos contrários, o que que é o mentor, o que que é seu eu superior, porque você vai percebendo que o que é, eu falo muito isso, eu vou falar sempre isso. O que é de verdade prevalece. O que é verdade, quando a gente fala de verdade, a gente fala de uma verdade espiritual, de uma conexão espiritual real, genuína, com a luz. Ela prevalece, ela te engrandece e você cresce, entendeu? Se você tá preso em algum lugar que tá te colocando para baixo, que te diminui, que você tá ficando sem energia, nananã, repense onde você está, repense o que você está fazendo, entendeu? E ela diz também que tem muita vontade de despertar, mas se sente perdida. Que é exatamente a grande maioria das pessoas que está aqui com a gente, né, nesse momento, é, aqui nesse perfil, porque são pessoas que buscam mesmo um direcionamento. E é o que a É, gente propõe, inclusive, na mentoria. a mentoria é um lugar onde você vai se reencontrar. Assim, e não é a Ciara que vai te falar assim, faz isso, você vai conseguir se reconectar consigo mesmo, entendeu? Porque no meio, no mar de tanta informação, espiritualidade, né? Se você for no meu canal, você vai ver uma coisa, no seu, um monte de gente trazendo a sua visão. A grande bússola é nosso alinhamento interno. A grande verdade é o nosso eu interior. E a gente precisa estar alinhado, conectado, para a gente saber identificar o que que é nosso, o que que não é, o que que é pra gente, o que que não é. Entendeu? Então, o caminho é para dentro. Entendeu? Para quem está perdido, o caminho é para si. Para entender a si mesmo, para compreender um pouco mais, sabe? Sobre si. E agora?
Quer mais alguma pra gente finalizar? Eu vi até aqui acho que Ana dizendo que está aqui pela filha de 9 anos que é amiga imaginário e acha que é um arcturiano. Olha, que A gente talvez quando seja. criança fica bem aberta, né? Eu lembro que eu tinha até 12 anos tinha muita movimentação no meu quarto à noite. Nunca foi algo que me deu medo, mas eu senti energia muito movimentada. E recentemente, né, depois do meu contato com os arcturianos, eu sei que eram eles também. Olha que legal. Sua filha provavelmente deve ter algum nível de mediunidade, Ana. E você, como mãe, precisa se preparar para também conseguir conduzir ela de uma forma que não a limite, sim potencialize isso tudo que ela. Porque se ela veio assim é por algum motivo. Semana passada eu atendi uma moça que ela é terapeuta e ela trabalha. Tem aparecido uns casos de famílias assim, igual o seu, que a mãe pede ajuda porque a filha, os filhos têm conexão, né? E uma das coisas que os mentores falaram lá nesse atendimento, vou até fazer um reel sobre isso, é você tem um papel de não atrapalhar a vida do seu filho. Você tem um papel de ser alguém que vai conduzir essa alma para o propósito dele, não que você vai construir o caminho para a alma, sabe? Então, pense sobre isso, pegue essa visão, entendeu? De repente, vai ser um bom caminho você continuar aqui assistindo as lives, aprendendo mais sobre isso. Isso me lembrou até um atendimento que eu fiz com a minha mãe, em que apareceu meu guia arcturiano, e ele disse mesmo o papel da minha mãe na minha vida de me criar no caminho da ética, da integridade, para que eu pudesse, né, ter a minha expansão, meu despertar e cumprir com o meu propósito de vida. Foi muito lindo. Bom, eu acho que é isso, né, minha querida Isa? A gente já falou bastante aqui. Pessoal, agradeço a participação de vocês, de verdade. Não se esqueçam que no dia 4 ao dia 8 nós teremos o nosso evento Desvendando a Nossa Origem Estelar, onde eu vou contar sobre os extraterrestres, vou falar sobre quem são nossos mentores, como se conectar com eles, por que que a gente está aqui. Então, assim, vai ter ativação dos arcturianos no portal do 7 do 7. Vocês estão sabendo que tem um portal aí na porta. Então, não percam, de verdade, já coloca no celular, se conectem, porque vai ser lindo. Vamos também ter cura, vai ser maravilhoso. E eu quero você lá comigo, tá bom? Agradeço a oportunidade. Agradeço a Isa pela generosidade de compartilhar a sua história. Eu que Sempre muito bom. agradeço. Eu honro todo mundo que esteve aqui ouvindo. Fico super feliz, animada de contar um pouco da minha trajetória. E sei que temos muito a aprender ainda, então estou super feliz também que a gente vai ter uma próxima turma de raízes, porque é sempre um novo caminhar, né? Um novo galgar, assim, de etapas. Ai, sim, eu já tô ansiosa, não. Estou empolgada com essa próxima turma, que vai ser muito linda. Sim, com Bom, meus certeza. amores, quem quiser deixa os comentários aqui, eu vou colocar essa live no YouTube também para vocês reverem depois, se vocês quiserem, tá bom? Um beijo a todos e vejo vocês quinta-feira agora, hein? Tchau! Tchau, beijo.